Bem-vindo a todos. Estamos aqui com mais um Projeto Ventuno, mais um programa do Projeto Ventuno, ao lado do meu amigo Celso e do meu grande amigo Roger. Hoje a gente vai falar num tema muito importante, que é sobre o que tem a ver também com a nossa proposta, a nossa plataforma, falar sobre o futuro. Não só sobre o pós-pandemia, mas falar sobre o futuro das profissões. O que o mercado, né? Como é que o mercado vai lidar, como é que as sociedades vão se preparar para um futuro que nós não conhecemos ainda, mas alguns artigos que nós lemos, algumas sugestões, alguns palpites, alguns estudos já falam nas principais profissões do futuro, que reúnem várias habilidades, né? E a gente vai começar o programa de hoje falando sobre algumas dessas habilidades. Vamos compartilhar textos aqui, compartilhar matérias. E eu queria dar o meu boa noite ao grande Celso, para saber o que ele acha do tema e como é que a gente pode falar, como é que a gente pode explicar um pouco mais sobre esse tema tão interessante, né? Porque, afinal de contas, todo mundo vai precisar ter um trabalho e uma profissão no futuro próximo. Fala, meu cara. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marco. Boa noite, Roger. Tudo bom? Então, esse é um tema bem interessante, bem bacana, né? Que vai nos preparar, né, para o futuro, né? Na verdade, são profissões que vão ser agregadas ao nosso dia a dia, né? E elas vão se tornar, assim, bem importantes, né? Para muitos profissionais que venham a entrar no mercado de trabalho, né? Então, tem algumas profissões bem interessantes que vão ser bem importantes aí para o nosso dia a dia. E hoje a gente não ainda as conhecemos, né? Mas logo a gente vai ficar bem íntimos dessas profissões, né? E eu acho que elas vêm muito a agregar no nosso dia a dia aí. Okay? Então, Celso, eu acho que a gente vai compartilhar, eu vou compartilhar daqui a pouco esse artigo aí que você mesmo sugeriu, né, para o programa. Eu queria também saber a opinião do Roger, porque são profissões muito ligadas aos relacionamentos humanos, né? Menos técnico e mais humano, mais criativo, menos repetitivo, né? É algo muito mais de soft skills, né? De habilidades mais técnicas, mais apuradas, e menos aquelas habilidades grosseiras, né? As habilidades mais pé no chão, mais materiais. Nós estamos caminhando para esse mundo, Roger, um mundo mais, não vou dizer espiritualizado, mas um mundo mais voltado para o relacionamento humano, que o papel da profissão vai ser muito mais conectado às relações sociais, às relações humanas, às relações comunicativas do que a gente vive no momento, Roger. Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Celso. Concordo. Eu acho que, pelo menos, a perspectiva é essa. São profissões do futuro, ainda é uma incógnita, né, do que vai realmente, dessas profissões, o que vai ser, o que vai deslanchar, o que não vai, mas eu acho que, como você falou, a questão é que essas profissões demandam uma inteligência emocional muito grande por parte das pessoas. Então, acho que isso tende a ser valorizado. Eu não vi o artigo por inteiro, assim, eu não sei exatamente a formação exigida para cada uma delas, né? Acho que cada um talvez tenha um perfil diferente, mas todas, sem sombra de dúvida, vão exigir essa questão, como você falou, de espiritualizada, de uma preocupação com o próximo, né? São coisas que vão ser benéficas para o futuro bem próximo, acredito eu. Mas, como todos nós, a expectativa ainda do que realmente vai acontecer. Mas concordo que a perspectiva é essa, e é boa, e acho que a gente tem que acreditar, principalmente considerando que trabalho é uma coisa fundamental para todos, né? Saúde, educação, trabalho, acho que são pares que são necessários para todos. Então, acho que a gente tem que ver isso com bons olhos e tentar tirar o melhor proveito possível.
Você tocou num ponto Legal. importante. Você tocou num ponto importante que fala sobre o que essas profissões demandam de formação, né? E aí eu estico para o outro lado também. Todas essas profissões vão precisar de formadores, né? Formadores. Uhum. E aí você também vai ter uma escola para formar os formadores, né? Porque a gente é uma Exato. incógnita do que as profissões vão ser, mas também você precisa também trabalhar os formadores, né? Porque eu li o artigo agora, né? Vou tomar liberdade aqui justamente de compartilhar o artigo, né? Que a gente Isso. que a gente tomou conhecimento e tal. Então, se você olhar uma das profissões sugeridas que me chamou a atenção, essa Walker Talker aqui, ó. O profissional autônomo como motoristas de Uber. Passa tempo com clientes idosos por meio de uma plataforma online para escutá-los e conversar com eles. Sua principal tarefa como Walker Talker é prestar atenção, esclarece o anúncio. Então, assim, o que é preciso? Qualquer background será considerado. É preciso ter mobilidade para visitar clientes em casa quando for necessário. Então, assim, a maioria das profissões aí do futuro, dito futuro, mas é esse século, ela não tem uma formação específica. É Muitas verdade. formações se encaixam. Então, é psicólogo, psicoterapeuta, comunicólogo, educador, tem muita gente. Professor mesmo. Professor, tem uma relação aqui de humanas. A É. gente pode ir para uma outra, a relação biológicas, né? Conselheiro de compromisso de saúde. Trabalha remotamente para oferecer um coaching individual e conselhos de bem-estar e saúde para usuários de pulseiras inteligentes, que monitoram suas atividades e sinais físicos. Quer dizer, é uma telemedicina avançada. E aí, inclusive, ela pode fazer o monitoramento e não deixar a doença avançar. Quer dizer, é um médico, podemos dizer assim, um médico da alma, né? Um médico da mente, né? Para não deixar o organismo adoecer. Então, evitar, é preventivo, né? Então, olha o avanço, né? Agora, o que é preciso? Ter experiência com nutrição ou educação física. E com modalidades esportivas, como crossfit, yoga, né? Saber lidar com ambientes culturalmente diversos também é necessário. Então, assim, é uma mistura. Não é só o cara de biológicas, né? Tem o lance também de ambientes culturalmente. Aí já é um sociólogo, um antropólogo. Então, tem que ter uma formação múltipla. Não é uma formação. Então, quem vai dar essa formação? Né? Eu acho assim, um grande debate. Essa matéria do UOL, ela é muito profunda, é bem interessante e ela gera, eu acho que deveria gerar, inclusive na sociedade, uma preparação para o mundo que vai chegar aí. Né? Um mundo que pode, muita gente está falando, mas pode gerar outras pandemias, pode gerar eventos climáticos extremos, né? Estão falando na subida das marés, na subida dos mares, né? No problema das cidades costeiras pelo mundo. Então, nós temos de olhar com calma, com atenção e com perspectiva para isso, né? Tanto para a profissão quanto para os formadores das profissões. Não sei o que vocês pensam aí. Eu vou passando as profissões aqui. Legal. Não, é isso mesmo. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, essa profissão que você colocou agora aí sobre a saúde, né? Entendeu? Hoje em dia já existe aquela tecnologia dos relógios, né? Digitais, aquele tipo Galaxy Watch, que ele já monitora tudo, né? Você vai fazer uma corrida, uma caminhada, o relógio te dá tudo ali que você precisa, quantas calorias você queimou, enfim. Acho isso já é atual, né? Isso aí já é atual. Então, mas Então, só essa profissão vai ser tipo um... Só que, então, mas ela é atual, mas o que fala aqui muito é das profissões que requerem humanos. Né? Porque nós temos várias profissões que são feitas da maneira robótica. Né? Você citou agora o relógio da Samsung e tal. Tem isso, mas aqui nessas profissões você requer a presença humana. Precisa ter uma análise, precisa ser conselheiro. Né? Tem uma outra aqui que eu vou falar que é uma coisa mais exata, né? Que é uma das primeiras aqui. Ó. Tem facilitador de TI, mas tem detetive de dados. Né? Essa é interessante, hein? Então, mistérios em Big Data. O que nossos dados estão nos contando, que segredos contém. Porque aí ele vai fazer uma análise, quer dizer, um psicólogo do Big Data. Né? Mas aí o cara tem que ter uma formação ampla. Não sei, eu acho fascinante, é um admirável mundo novo do Aldous Huxley, né? Mas, assim, as sociedades estão preparadas para realmente entender esse processo? Estariam, Roger? O que você acha? Acho que essa é a grande questão, né, Marcão? Porque, como você falou, isso vai demandar uma formação
E isso engloba tudo aquilo que a gente sempre está discutindo, né? Ok, tem a questão tecnológica, como a gente citou no programa anterior do VAR, mas, ok, não adianta só a tecnologia, tem que ter lá uma pessoa... Que faça bem, né? Que faça bem. Exato, tem que ter uma formação adequada, não adianta também começar a surgir um monte de cara esse auto-intitulando uma dessas profissões e não saber o que está fazendo, né? Acontece muito isso hoje com o coaching, né? O cara se intitula coach e enfim. Justamente, para não virar o coach do futuro, né? Exatamente. Às vezes nem sabe bem o que está falando, mas está lá ensinando e está botando banca como se fosse um master, né? Mas, enfim, eu concordo com vocês. Então, aí eu até vou... Aí a gente escolheu esse tema para também gerar uma certa polêmica. Tem, por exemplo, essa profissão número 10, diretor de portfólio genômico. Isso é super complexo porque envolve a ética, né? Cria e executa estratégia para um portfólio de produtos biotecnológicos. Ter graduação em campo relacionado à genômica, mestrado é uma vantagem, experiência de pelo menos uma década e habilidades de comunicação, liderança e negociação, além do perfil analítico também são necessários. Quer dizer, mas aí tem um lado ético também, né? Quantas dessas profissões elas visualizam o papel ético do profissional? Porque você não pode, né? Como é que você vai começar a fazer análise de dados? Você vai fazer a técnica de saúde, conselheiro, né, de terapia de saúde? E a ética não representa um papel importante? Ela precisa representar um papel importante, né? Você tem de falar sobre vida, sobre perspectiva de vida, propósito de vida, né? Condição da sociedade. Aí eu queria inserir uma outra situação, né? Vocês falaram em coach de bem-estar financeiro, né? Que aí, ter formação em finanças ou negócios e tal. Mas qual é o bem-estar financeiro, né? Qual é o compromisso que alguém vai ter o bem-estar? Quer dizer, o bem-estar de meia dúzia e aí a sociedade vivendo numa situação miserável. Quer dizer, são profissões individualistas, né? Elas não têm uma perspectiva ampla da sociedade. Quer dizer, quem tiver dinheiro, contrata esse coach. Quem não tiver dinheiro, e aí? Aí o governo vai oferecer? E o que né? E aí tem o problema do ambiente. Eu estava conversando antes de começar o programa com o Celso e falando muito dessa coisa do consumo consciente. Não aparece aqui nessas profissões listadas do futuro, mas não se fala muito né, como se fosse um conselheiro, mas não é bem conselheiro, né? No consultor de consumo consciente. Porque, né, do jeito que a humanidade está, que a natureza está reagindo, respondendo, né? Não acho que todo ano vai ser igual a 2020 em termos de eventos extremos, mas sempre tem os picos, né? E as variações. Mas é óbvio que se nós não mudarmos a nossa maneira de consumir o planeta que nós vivemos, nós vamos ter problemas muito sérios no futuro, né? E aí é que está. Cadê o processo ético? Nós vamos ter uma conscientização do consumo, né? De tudo. O que a gente come, o que a gente faz, o que a gente veste. O que vocês acham? Falta muito essa conscientização, né? Falta muito. Assim, como você falou na nossa conversa lá, não adianta nada estar criticando aí as queimadas, falando um monte, e se todo final de semana você vai lá e consome seu churrasquinho, né? Enfim. Ou vai no fast só food. Reclamar é fácil. Ou vai para o fast food. Isso. Que é um dos principais consumidores de carne bovina. Exatamente. Então, só falar da boca para fora, só reclamar é fácil. Quero ver agir, né? Então é isso que tem que ser. Aí vai dar consciência, né? Vai consciência, pode ser gerações até atingir essa consciência aí. Enfim. Então, mas aí eu lanço uma outra pergunta. Será que uma das profissões do futuro que não está aqui assim, é o consultor de conscientização? O que você acha aí, Roger? Pode ser. Não deveria ser necessário, né? Acho que cada um deveria ter essa consciência sem um consultor, mas quem sabe seja uma forma de tentar fazer com que as pessoas enxerguem o que elas estão não só consumindo, mas com o lixo também, né? Eu fico impressionado porque tem um conhecido meu que tem uma guardaria aqui e todo final de semana ele faz um grupo para recolher dejetos, né? Lixo limpo, plástico, essas coisas, né? Microlixo, né, que eles chamam assim. Então, mas eles já acharam até
Isso agora, tanto durante a pandemia, né, que teoricamente a praia não está sendo tão usada, né, só para caminhadas, né, ninguém fica na praia, mas já achou coisas assim que você nem acredita, assim, desde geladeira até, sei lá, coisas mais improváveis assim de se achar na praia. E isso nessa faixa aqui entre o canal 4 e o canal 3. Uhum. Então você faz uma ideia do que deve ter na extensão toda da praia. E é uma coisa tão simples, né? Não custa a pessoa, de repente, levar uma sacola, vai consumir alguma coisa, guarda, joga depois no lixo. Enfim, A é a gente, consciência de cada um que é difícil realmente não, a gente vê no verão aí, né, Roger? A gente vê no verão aí como é que fica. Antes as pessoas consomem lá bebida, cerveja, o Sim, refrigerante em lata e deixa lá tudo jogado na areia, cara. Entendeu? mas aí, Moradores da cidade. mas Moradores, aí não só depois vai para turista. a internet reclamar dos É, governantes. Né? moradores Então, da cidade, entendeu? Isso é então lamentável. eu acho Enfim, que tinha, é consciência. eu acho que a consciência ela tinha que ter uma plataforma. Eu acho que uma das nossas propostas é essa, né? Uma plataforma de alerta, de Uhum. conscientização mesmo, de exposição de uma consciência. Porque assim, você vai cobrar só porque o cara foi eleito, eu acho que você tem de cobrar, tem o direito de cobrar, mas a tua atitude como consumidor, eu estou falando consumidor, mas como cidadão, né? Se você quiser um Uhum. futuro para as novas gerações ou um futuro tranquilo para você, você tem que ser consciente. Você tem que despertar essa consciência. Não adianta você apontar para o outro e falar, olha, por que está acontecendo isso? Você tem que fazer isso. Então, você deu exemplo aí, né, dessa coisa da produção de lixo. O lixo, em vários lugares, em muitos lugares do mundo, ele é usado como combustível, né? É biodegradável, é o biofuel, né? Então, assim, ele Uhum. pode virar. Agora, quantas usinas nós vamos ter aqui? Né? Quantos tratamentos de lixo a gente pode ter? O Brasil é um dos maiores produtores de lixo mundial. E aí, mas assim, vai esperar o governo? Né? Será que ninguém vai se envolver? Não vai ter uma ajuda também de política pública? Quer dizer, mas isso vem da população. E a consciência também, porque não adianta a gente também estar falando de várias profissões do futuro, se nós não tivermos o futuro. Né? A gente precisa ter o futuro. A gente precisa ter um futuro para viver. Né? É muito legal, muito bonito isso aí tudo, mas vai depender, por exemplo, da demanda que as empresas vão ter da sociedade para criar essas profissões. Agora, está na hora de ter uma demanda em relação ao consumo, de tudo. Porque assim, a situação ela é séria, principalmente com relação ao consumo de plástico, consumo de roupa e consumo alimentar. Né? O planeta Sim. está tendo transformações aí que nunca viu em um tempo tão rápido, porque nós estamos consumindo demais. Estamos consumindo demais, né? Seja água, seja recursos naturais e sejam animais. Que esse é o principal, eu acho o maior foco. Porque não adianta falar. O gado bovino, o gado, ele é responsável, ele é o terceiro maior emissor de gases poluentes na atmosfera do planeta. Ele só perde para Estados Unidos e China. Nossa. Não tem muita brincadeira. Esse dado aí só aumenta porque as pessoas continuam. E assim, responsabilidade da fast food, responsabilidade de quem gosta da sua carninha, dos produtores e tal. Mas a maior responsabilidade é quem consome. É a montanha de gente que está consumindo. A gente tem outra de consumir menos, né? Não precisa ser radical. Não estou aqui pregando o veganismo, né? A gente é um Isso que eu ia caminho, falar. mas assim, não Uhum. dá. A gente sabe que aqui qualquer coisa, assim, olha, o time lá ganhou, o Santos ganhou, vamos fazer churrasco. O fulano lá passou na faculdade, vamos fazer churrasco. Né? Hoje fez sol, vamos fazer churrasco. Não vai rolar. Assim, nessa toada, as reações da natureza e do planeta vão ser muito mais graves, né? Eu acho que isso é um grande aviso. Esse ano foi um grande aviso. Não estou falando só de pandemia, eu estou falando em relação ao consumo com eventos climáticos. Porque aí vai todo mundo para o espaço. Vai bicho, né? Vai o ecossistema, vai a gente. Né? Então, eu acho que um consultor de conscientização de consumo, de aproveitamento dos recursos naturais, é uma profissão que tem tudo para vingar no futuro. Mas, né, é o que você acabou de falar. Não deveria ser uma profissão. É. As pessoas Exatamente. Não deveriam, precisa, né, despertar isso não por deveria si mesmo. existir. É. Consciência zero, né? Enfim.
E assim, aí para a gente tentar já ir fechando o programa de hoje, eu gostaria de a gente deixar aberto para a próxima semana a questão do consumo consciente. E consumo consciente não está restrito, é o que a gente consome vendo também, é o que a gente escolhe como programa de TV, como rede de TV, porque é aquela coisa, né? E aí eu não vou criar só polêmica, vou só dar um palpite, né? Um pitaco assim devagar, porque assim não adianta você exigir dos governos, né, do Brasil, que é muito fácil bater em político, né? E você tem uma programação voltada para criticar a postura do político, principalmente numa reação, num ano que nós estamos vivendo atípico e numa situação grave, né? Que nenhum político no planeta está preparado, nem os mais preparados. E aí a tua programação, ela não tem conscientização nenhuma. Porque aí, e eu não vou falar da principal emissora do país, vou falar de todas as outras, porque aí você prega uma coisa da política e aí você, né, simplesmente acaba tendo uma programação que incentiva, como a gente está falando aqui, incentiva o consumo torto, incentiva umas atitudes totalmente não empáticas, não solidárias. Então aí não adianta você só chegar durante 1 hora da tua programação e nas outras 23 horas você faz o oposto, né? Essas concessões de comunicação, elas precisam ser analisadas, né? Porque assim, é muito legal você chegar no jornal de noite, no jornal de madrugada e detonar todo o poder público, seja ele judiciário, legislativo, tem muita coisa para detonar, tem de falar, mas você tem de ser um exemplo também, né? E aí tem muita programação que incentiva baile funk, incentiva aglomeração, incentiva muita coisa que não é. Então você não tem como. Você através da ficção, mas é uma programação tua. Então você tem uma postura na tua programação para faturar e aí no teu jornalismo você tem outra postura, uma postura cívica, né? Mas você não está sendo cívico. E eu acho que não é uma emissora só. Uma emissora pode fazer mais, mas todas elas contribuem. Então isso também tem de ser questionado. E eu queria lançar para o próximo programa justamente essa coisa, esse processo. O que nós estamos consumindo? Está na hora de mudar radicalmente. Não estou sendo xiita aqui, mas eu acho que o nosso grande papel como cidadão no século XXI é mudar o que a gente consome. É a nossa maior força. Porque essa coisa de votar... No geral. Também, no geral. A gente pode aí também criar os programas para falar de eleição, vai ter eleição aí, mas o voto ele é muito limitado. Você vai eleger grupos que vão se acoplar ao sistema. Eu já voto há muito tempo, daqui a pouco estou quase 50 anos, então dá para ver que a situação assim, muito... Ela não se move muito, é muito estática. Então você vota no cara tal, você vota no outro e tal. Eles são grupos que se mexem para manter o sistema funcionando. E esse sistema tem prejudicado, pelo menos que eu tenho visto, tem prejudicado o país há uns 450 anos, né? Não contando desde o descobrimento, porque antes só tinha arara, pau-brasil, traficante, degradado, né? Segundo o Eduardo Bueno fala, nos primeiros 50 anos só tinha bandido, o cara perdido, indígena, e arara, e fauna e flora, né? Então, vamos falar 450 anos e tem prejudicado. Então, eu acho que a gente, como a nossa postura política, como consumidor, ela é muito mais atuante do que como o votante, né, na eleição. Eu não sei o que vocês acham disso, a gente até pode fazer um adiantamento do próximo programa aí. Não, legal, é isso aí. Eu acho que, só pegando um pouquinho do gancho aí que você falou do que a gente consome, principalmente aí não só os hábitos alimentares, mas o que a gente consome vendo, lendo, enfim, há grandes interesses aí, né? Quando não precisa nem citar o nome, né? Como você falou das emissoras aí, mas quando você não é beneficiado, né? Aí você passa a criticar muito, né? E que a gente viu coisas que quando você era beneficiado, você não agia da mesma forma. Enfim, isso tem muito a ver com a nossa política, né? Entendeu? Mas fica um gancho aí pro nosso próximo programa aí. E aí, Roger? É isso aí. O negócio é menos lacração e mais conscientização. Aí Boa. Isso aí. Simples assim. já fica para o próximo. Um gancho para o próximo programa. Perfeito, legal. Roger. É isso aí. Beleza. Beleza, amigos. Um grande abraço. Obrigado por mais um grande programa. A gente falou de muita coisa e sugeriu o tema para a próxima. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Legal, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.